Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado para TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Desta vez, para o estado da Bahia. O TRT da 5ª Região está com o edital publicado e já disponível no site da Fundação Carlos Chagas, que é a organizadora desse concurso. A Carlos Chagas, conhecida como FCC, é a que organiza grande parte dos concursos para TRT. Recentemente, inclusive, já aplicou provas neste ano no TRT da 4ª Região do Rio Grande do Sul e no TRT da 9ª Região do Paraná. Dois concursos que nós aqui do PGF Concursos trabalhamos e oferecemos curso preparatório. Agora, o edital é para o TRT da 5ª Região do estado da Bahia e nós também oferecemos cursos para todos os cargos, temos um curso comum a todos, e também para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que é um cargo que exige nível médio, nós temos também o curso completo, com todas as disciplinas, conforme eu vou mostrar nessa análise do edital aqui para vocês. Quem quiser acompanhar essa análise com o edital em mãos, acessa lá o site da Fundação Carlos Chagas, que é Concursos FCC. Nesse site vocês vão encontrar esse edital que eu estou mostrando aqui na tela. Bom, são oportunidades para nível superior em diversas áreas e nível médio. As oportunidades de nível superior são para os cargos que são chamados de analista. E para nível médio, o cargo é chamado de técnico. O analista judiciário tem uma remuneração de R$ 12.455. R$ 12.455. Isso mesmo, essa é a remuneração e esse valor é constantemente atualizado. Então é uma excelente remuneração inicial para este cargo, para estes cargos então de analista judiciário. Professor, para eu fazer este concurso, qual é a formação que eu preciso ter? Bom, aí depende o cargo para o qual você vai se candidatar. O analista judiciário, área administrativa, é para quem tem curso superior em qualquer área de formação. Então, pessoas formadas em qualquer curso superior podem concorrer para o cargo de analista judiciário, área administrativa. Este, então, é o primeiro cargo de analista para qualquer área de formação. Depois, a gente vai encontrar outros cargos de analista que aí vão exigir formações específicas. Analista em especialidade de contabilidade, como o nome já diz, tem que ter formação em contabilidade, em ciências contábeis. Tem oportunidade para formados em arquivologia. Para a arquivologia também é necessária essa formação específica. Arquitetura, engenharia. Para concorrer para a área de engenharia, é possível, neste genérico de engenharia, é possível se candidatar quem tiver graduação em engenharia civil, ou mecânica, ou elétrica. As 3 engenharias são aceitas para este cargo. Tem um outro cargo, que é somente para engenharia civil. Tem também o cargo para engenheiro de segurança do trabalho. E aqui tem que ter, então, a graduação nessa área específica, né? Tem ainda oportunidade para engenheiro elétrico, né? O engenheiro elétrico tem que ter formação em engenharia elétrica. E tem ainda para formados em estatística. Tem o cargo específico para graduados em estatística. Tem ainda para graduados em medicina e ainda na especialidade de psiquiatria. Tem ainda o psicólogo, formados em psicologia. E ainda serviço social, pessoal do serviço social, assistentes sociais, tem essa oportunidade específica também. Tem oportunidade específica para a área da TI. E para os graduados em Direito, tem 2 oportunidades. Vocês devem escolher ao fazer a inscrição. Tem o analista área judiciária, que é para o trabalho mais de apoio técnico judiciário dentro
atuando dentro das unidades da Justiça do Trabalho do Estado da Bahia. E tem o especialidade oficial de justiça. Este tem que ser formado em direito, mas é para mais atividades externas. Então, conforme o seu perfil, para quem é formado em direito, escolha. Quem gosta de trabalhar mais dentro das unidades, o trabalho mais ali dentro dos cartórios, faça para a área judiciária. Quem gosta de atividade externa, aí tem a oportunidade do oficial de justiça. Pessoal, esses são os cargos de nível superior. Vejam que graduados em todas as áreas podem concorrer. Agora nós temos os cargos de ensino médio completo, que são os chamados técnico judiciário. O técnico judiciário, o valor da inscrição é de R$ 110 para participar do concurso e a remuneração inicial é de R$ 7.591. Pessoal, uma excelente remuneração inicial por ser um cargo ainda de nível médio. Bom, para fazer para o técnico judiciário área administrativa, basta ter ensino médio. Tendo ensino médio, pode fazer para este cargo. Tem uma oportunidade para o técnico judiciário na especialidade agente da Polícia Judicial. Aqui é uma atividade mais ligada à segurança na Justiça do Trabalho, né, nos fóruns da Justiça do Trabalho. Aqui tem que ter ensino médio e tem que ter a CNH na categoria B. Esses são os requisitos para este cargo, então, agente da Polícia Judicial. Tem ainda, para quem tem formação em enfermagem, né, técnico em enfermagem, pode concorrer para o técnico especialidade em enfermagem, né? E a gente tem ainda o técnico judiciário da área de TI, que é necessário ter curso de programação com no mínimo 120 horas ou curso técnico na área de informática. Então é isso, pessoal. Essas são as oportunidades que vocês podem se inscrever neste concurso. Aí o edital vai trazer requisitos, regras da inscrição. As inscrições, pessoal, abrem no dia 15 de setembro e podem fazer a inscrição pelo site concursosfcc.com.br até o dia 11 de outubro. Até o dia 11 de outubro, às 14 horas do dia 11 de outubro, vocês podem fazer a inscrição. Minha sugestão, não deixa para a última hora, faz logo a sua inscrição para não perder essa oportunidade. Porque depois, quando a gente deixa para depois, pode acabar esquecendo. Não cometam esse equívoco, né? Então essa é a minha sugestão, façam logo a inscrição para não perderem essa oportunidade. Bom, pessoal, o edital vai seguir trazendo as regras e eu vou mostrar para vocês agora o que mais nos interessa para a preparação, que são os conteúdos a serem estudados e a distribuição das questões. A gente vai encontrar aqui no item 7.1.1 do edital a distribuição da prova para os cargos de nível superior. Para os cargos de nível superior, são 20 questões de conhecimentos gerais, que eu vou mostrar para vocês que abrange língua portuguesa, raciocínio lógico e legislação, e outras 40 questões dos específicos. Pessoal, esse conteúdo de conhecimentos gerais para essas 20 questões é comum a todos os cargos. E por ser um conteúdo comum a todos os cargos, nós temos um curso, então, para quem for fazer para esses cargos. Para quem for fazer para qualquer cargo, porque tanto para técnico como para analista, o conteúdo é igual na parte de conhecimentos gerais. E nós temos o curso, então, com esse conteúdo para ajudar vocês a gabaritar as 20 questões de conhecimentos gerais. Serão 20 questões sobre português, raciocínio lógico e legislação. Essas 20 questões, cada questão que você acerta na prova, vale 1 ponto. Tem outras 40 questões de específicos e aí cada questão vale 2 pontos. Então, claro que vocês devem priorizar no estudo de vocês o específico da área para o qual vocês vão concorrer. Mas, além de estudar os específicos, é muito importante que vocês tenham um bom desempenho nos conhecimentos gerais. Porque não adianta gabaritar o específico e ter uma nota ruim nos gerais. Então, é importante que vocês busquem uma boa pontuação em toda a prova e por isso nós temos esse curso para ajudar vocês. Tem ainda a prova discursiva redação.
a prova de redação também, que vai ser aplicada para todos os cargos. Então, no dia da prova, vocês vão ter 60 questões para responder e mais uma redação que vocês devem fazer. O edital diz, inclusive, como que deve ser feita essa redação. E aí nós temos aqui, então, essa distribuição para todos os cargos de analista, é da mesma forma, e vocês terão 4 horas e meia para responder as 60 questões e também para fazer essa redação. Depois, pessoal, que passam todos os cargos aqui de nível superior, vem os cargos de nível médio. É a mesma distribuição, 20 questões de gerais e 40 de específicos. Quem for fazer para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, nós temos o curso completo, com todo o conteúdo para essas 60 questões e também vamos ter aula ensinando vocês como fazer a prova de redação. Bom, essa então é a distribuição das questões. A prova vai ser aplicada em Salvador, capital do estado, no dia 4 de dezembro. 4 de dezembro. Então, pessoal, nós temos aí praticamente 3 meses para se preparar para esse concurso. E em 3 meses, dá para fazer uma boa preparação, dá para estudar todo esse conteúdo. É muito importante que vocês resolvam questões e no nosso curso a gente separou muitas questões. Como o direito do trabalho, principalmente, sofreu muitas alterações com a reforma trabalhista, eu procurei questões somente, claro, que estejam atualizadas, de acordo com o que está valendo hoje, né? E o nosso curso, então, está bem direcionado. Tem muitas questões da própria FCC, mas eu também peguei questões de outras bancas para complementar. E as provas vão ser aplicadas da seguinte forma. No turno da manhã para cargo de técnico judiciário e no turno da tarde para o cargo de analista. Isso significa que é possível fazer prova para os 2 cargos. Quem quiser aproveitar, já que a parte geral é igual, só vai mudar o específico, é possível fazer no turno da manhã a prova de técnico e no turno da tarde a prova de analista judiciário. Bom, segue então aqui no edital as regras para essa prova. Como vai ser feita a pontuação e a prova discursiva redação. Pessoal, as provas discursivas de redação são corrigidas somente as provas dos candidatos mais bem classificados para cada cargo. E aqui no edital está a quantidade de provas que serão corrigidas. Quantas provas da ampla concorrência e quantas para candidatos que concorrem pelas cotas raciais. Bom, para nível superior, o analista, área administrativa, vocês podem perceber que deverá ter muitas convocações, porque eles vão corrigir 240 provas da lista geral, mais 60 das cotas, ou seja, 300 redações serão corrigidas. Se eles vão corrigir 300 redações, é porque eles querem, ao longo da validade do concurso, nomear muitos aprovados. Porque senão, se eles não fossem nomear muitos aprovados, eles corrigiriam menos redações. Por exemplo, aqui a gente tem menos redações corrigidas nas outras áreas. Olha só, contabilidade, por ser uma área mais específica, que deverá ter menos convocações, a gente tem 16 redações corrigidas da lista geral e 4 da específica. Claro que aqui, como vão ser 20 redações corrigidas, provavelmente eles esperam nomear ao longo da validade alguns 5 aprovados, talvez. Agora, nesse cargo que tem mais redações corrigidas, certamente eles vão nomear muito mais aprovados. E aí a gente tem, na maioria das áreas, essas 20 redações corrigidas, como vocês podem ver. Na TI, eles também têm uma expectativa de nomear mais, e na área judiciária bem mais, porque eles vão corrigir redação de 600 aprovados aqui para o cargo de analista área judiciária. Bom, para o cargo de nível médio, vocês podem ter certeza que é o cargo que mais terá convocações. Normalmente, a gente tem dezenas de convocados e nomeados. O técnico judiciário área administrativa, que é o cargo de nível médio, eles vão corrigir 1.500 redações. Então, quem concorrer na lista geral e ficar dentro dos 1.200 melhor classificados, terá sua redação corrigida.
E este cargo é o cargo que normalmente mais tem nomeações. Então, é uma excelente opção de inscrição. Inclusive, quem vai fazer para o cargo de analista no turno da tarde, pode fazer essa prova no turno da manhã para o técnico área administrativa, que basta ter nível médio para concorrer. O cargo de agente polícia judicial tem menos convocações normalmente, mas ainda a gente tem bastante redações corrigidas. Olha só, 128 da lista geral, mais 32 das cotas. Então essas são a quantidade de redações. E como é que vai ser essa prova de redação? Nessa prova de redação, eles vão dar um tema e o candidato deve produzir um texto dissertativo argumentativo a partir da proposta única, então, não atrelado necessariamente ao conteúdo do cargo. Tem alguns editais que a banca faz, inclusive para TRTs, que eles colocam prova dissertativa e estudo de caso. Quando é estudo de caso, é um assunto da área específica do cargo. Agora, quando eles botam uma proposta única, não atrelado ao conteúdo, eles fazem um tema mais genérico. E aqui, no TRT da Bahia, no TRT da 5ª Região, a prova discursiva vai ser assim mais genérica, mais abrangente, como a gente pode perceber aqui pelo edital. Então, vocês vão ter um tema e, com base nesse tema, vocês vão produzir a redação. Para ajudar vocês a saber como preparar essa redação, o professor Daniel, que é o nosso professor de língua portuguesa e redação aqui do PGF Concursos, vai ensinar vocês como vocês devem preparar essa redação com base no estilo da FCC. E ele vai dar dicas, então, o que vocês devem fazer ao longo da redação, alguns cuidados que vocês devem ter, de acordo com o examinador da FCC costuma exigir. E vocês vão ser avaliados da seguinte forma. São 100 pontos aqui na prova de redação, sendo 40 quanto ao conteúdo, 30 quanto à estrutura e 30 quanto à expressão. E no nosso curso preparatório, vocês vão aprender justamente como vocês podem obter a maior pontuação nesses quesitos. Pessoal, quem vai fazer para qualquer cargo, o nosso curso de conhecimentos gerais, vocês vão ter no curso português, raciocínio lógico, legislação e redação. Vocês vão ter essa aula, então, ensinando como fazer a redação. E também, claro, quem for fazer o nosso curso completo para o técnico judiciário, área administrativa, também vai ter esse curso sobre a redação. O nosso curso não inclui correção. O professor Daniel vai ensinar vocês como fazer a redação. Nós não temos a correção das redações, porque isso ia encarecer o nosso curso. E para oferecer um curso acessível para todos, a gente oferece esse curso sem a correção individual. Mas vocês vão ter todo o suporte, porque o professor vai ensinar vocês a fazer a redação e dúvidas que vocês têm, vocês poderão enviar ao professor, que ele vai esclarecer para vocês, dando dicas e respondendo eventuais dúvidas que vocês tenham. Bom, depois, para o cargo da área de agente da Polícia Judicial, tem um teste de aptidão física. Então, tem um teste de esforço físico que deve ser realizado. E aqui o edital mostra. Quem for fazer para essa área vai ter o teste de abdominal. Aqui diz como que deve ser feito, o número de repetições. Tem aquele teste de extensão de braços no solo, o apoio sobre o solo, né? E aqui tem as regras de como deve ser feito. O teste de sentar e alcançar com banco. Teste de corrida de 12 minutos, e aqui tem a distância que deve ser percorrida, para homens 2.200 metros, para mulheres 1.700 metros. E aí vem as regras então de classificação final e tudo mais. Bom, passado então esse corpo do edital, a gente vai encontrar no anexo. O anexo 1, atribuições do cargo. Se você ficou com alguma dúvida, o que faz o ocupante da área administrativa, aqui está descrito. Qual é o trabalho que vocês vão realizar após nomeados e empossados no cargo. Então, tem de todos os cargos aqui quais são essas atribuições. No anexo 2 está o conteúdo programático, ou seja, o que nós precisamos estudar para esse concurso. E aqui, claro, muito importante, porque aqui está o conteúdo que vocês precisam estudar. Aquela parte das 20 questões, que são conhecimentos gerais, eles chamam de conhecimentos básicos para todos os cargos. O conteúdo é igual. Então, para qualquer cargo que você for concorrer, esse é o conteúdo que tem que ser estudado na parte comum a todos. Depois,
para cada um dos cargos tem o conteúdo específico. Pessoal, conhecimento básico, língua portuguesa, é o que a FCC sempre coloca nos seus editais. A prova da FCC é uma prova muito boa de fazer, porque ela não é tão gramatical. Ela não vai exigir aqui em língua portuguesa regras. Ela não vai lhe perguntar na questão o que é um pronome, o que é um adjunto adverbial. Não, não é assim a prova dela. Ela começa com um texto e ela faz algumas perguntas sobre um texto e algumas questões do tipo o que acontece se mudar uma palavra do texto, quantas outras são modificadas. Ela pede para transformar uma frase do texto que está em voz ativa, transformar para voz passiva. Ela tem um padrão muito habitual de provas e é uma prova muito boa de realizar. Para ajudar vocês, o professor Daniel, no nosso curso, trabalha cada um desses assuntos e corrige questões aplicadas pela banca em outros concursos, justamente para vocês estudarem também a prova como um todo. No final de cada assunto tem alguns exercícios para vocês resolverem e no final do curso tem as provas completas e eu recomendo muito que vocês tentem fazer a prova e depois acompanhem a correção. O professor Daniel corrige cada uma das questões da prova, mostrando para vocês então como resolver as provas da FCC. Raciocínio lógico matemático. Esse é um conteúdo que muita gente tem dificuldade. E aqui, pessoal, além de aprender as regras, tem que treinar com muitas questões. E no nosso curso, o professor Eloy trabalha esse conteúdo todo com vocês. Tem um conteúdo específico de raciocínio lógico, que são aqueles raciocínios com sentenças. Então, eles trazem uma frase e possíveis soluções, né? E aqui, então, o professor Eloy vai explicar esse conteúdo já com muitas questões. Porque, por ser um conteúdo muito prático, né, o professor Eloy já vai ensinar vocês, mostrando e resolvendo questões. Depois tem um conteúdo mais de matemática, que envolve aqui números inteiros e racionais, operações, regra de 3, tudo mais. Aqui também o professor Eloy ensina os conteúdos e resolve questões no final. E ainda, o edital trouxe noções de estatística. As noções de estatística é um assunto mais específico, envolvendo aqui medidas de tendência central, moda, mediana, média aritmética simples e ponderada e dispersão, e também leitura e interpretação de gráficos, histogramas, setores, infográficos e tabelas. O professor Eloy já gravou as aulas de raciocínio lógico e matemática e vai gravar, agora que saiu o edital, esse conteúdo de estatística, porque esse conteúdo foi uma novidade nesse edital. Nos outros TRTs não foi cobrado esse conteúdo dessa forma, como agora foi colocado, o professor Eloy vai gravar essas aulas específicas também e nós adicionaremos no curso assim que ele gravar. Vocês vão ter todo esse conteúdo, então, no curso para ter tranquilidade nessas questões. E a legislação, pessoal, aqui as aulas são comigo. Todas as aulas de legislação serão comigo e nós vamos estudar todos esses assuntos aqui mencionados. Na Lei 8.112, eles colocam os capítulos da lei, mas eles colocaram praticamente toda a lei. A Lei 8.112 é o regime jurídico dos servidores da União. Aqui estão os direitos que vocês terão como servidores da União, porque o TRT, ele é a Justiça do Trabalho, pertence à União. Então, quem faz concurso para o TRT vai ser um servidor público federal, um servidor público da União, regido, portanto, por esta Lei 8.112. Bom, então, essa primeira parte aqui parece enorme, né? Mas isso aqui tudo é uma lei só. É que eles especificaram, né, os assuntos da lei. Mas é uma lei só, bem tranquilo. Como é que vai ser o nosso curso aqui? A gente vai estudar toda a lei, todos esses assuntos, e no final tem questões que eu elaborei para vocês tentarem resolver. As questões eu corrijo todas em vídeo, e isso eu faço em todas as minhas aulas. Em todas as minhas aulas vocês vão ter a apostila com o material todo organizado para vocês, com esquemas, mapas mentais, quadros comparativos, e no final de cada aula, de cada lei, a gente tem questões. São questões que eu elaborei, tentando adivinhar como serão as questões da prova, e eu corrijo as questões com vocês, justamente para que a gente possa revisar o conteúdo no final.
Vocês vão ter a chance de fazer as questões, porque vai ter um arquivo em PDF com as questões para vocês resolverem. E depois que vocês resolvem, tem a correção em vídeo. Eu mostro na tela cada uma das questões. A gente revisa todo o assunto. Eu tenho certeza que vocês não vão ficar com nenhuma dúvida. Vocês, após as aulas, vão estar preparados para chegar na prova e gabaritar. O primeiro assunto, então, é a Lei 8.112. Depois, a gente vai estudar a Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Mesma coisa, apostila esquematizada, videoaulas e questões simuladas com correção em vídeo no final. Lei 8429, aqui eles colocaram assim, ó, Lei 8429 e Lei 14.230. A Lei 14.230 é uma lei de 2021, do ano passado, que mudou muitos artigos da Lei 8429. Eu preparei as aulas para vocês sobre esta lei, com todas as alterações que esta outra lei promoveu nela. Então a gente vai estudar a Lei 8429, já atualizada, já vai servir para essas duas leis, o estudo da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Depois, a gente vai estudar a nova Lei de Licitações. É a Lei 14.133 de 2021. Mesmo formato também, vamos estudar toda a lei, é uma lei um pouquinho maior, a gente vai levar um pouquinho mais tempo aqui. E um grande simulado no final também para a gente treinar. Lei 13.709 é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente vai ver então também como que funciona esta lei. Ainda a Lei 13.146, que é o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí tem duas normas específicas do Poder Judiciário. O Regimento Interno do TRT da 5ª Região, que é a norma do próprio tribunal aqui da Bahia, que explica como que funciona tudo, toda a organização aqui do TRT. E ainda a Resolução CNJ 400 de 2021, que trata da política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário. Bom, esses últimos dois assuntos eu vou gravar as aulas, agora que saiu o edital, de acordo com o edital, vou gravar aulas sobre esses assuntos. Todas as outras, as aulas já estão prontas para vocês. Essas que eu ainda vou gravar, vai ser no mesmo formato das outras. Vai ter apostila em PDF, videoaula explicando toda a norma, questões no final, com correção das questões também, para que a gente possa sair aqui do curso preparado para chegar e gabaritar. Porque essa aqui é a ideia. Eu sempre coloco esse método, porque era o método que eu estudava quando eu fazia concursos, que era justamente isso. Analisar o conteúdo estudando pelas aulas, resolver muitas questões no final, e ver na questão que eu errei, por que eu errei. Por isso que eu coloco correção em vídeo. Porque aí quando vocês erram uma questão, vocês vão no vídeo e vocês vão entender por que erraram, por que caíram em alguma pegadinha. E é uma grande oportunidade de errar aqui no curso para não errar no dia da prova. Porque para qualquer coisa que a gente faz na vida, é importante treinar, né? E é por isso que tem muitas questões no curso para a gente praticar. Bom, esse conteúdo que eu mostrei, pessoal, é comum a todos os cargos: português, matemática e legislação. Depois, a gente vai encontrar o conteúdo específico para cada um dos cargos. Então, para qualquer cargo que você vá concorrer, tem que estudar esse conteúdo de português, matemática e legislação. Aí depois, conforme o cargo para o qual você se inscreva, tem que vir aqui ver os específicos. Primeiro, o analista área administrativa são conteúdos envolvendo a administração pública, e são assuntos mais da área da administração, gestão de pessoas, e depois vem um pouquinho de direito, direito constitucional, direito do trabalho, aqui com vários assuntos específicos, e direito administrativo. Tem ainda noções de contabilidade pública e noções de orçamento público. Para esse cargo, nós não temos curso completo, porque nós não temos aulas sobre todos os assuntos que estão aqui. Mas nós temos o nosso curso completo para o cargo de nível médio, que eu recomendo. Quem for fazer para o analista área administrativa, pode estudar boa parte desse conteúdo com o nosso curso para o cargo de técnico. Por quê? O conteúdo aqui de administração pública, uma grande parte vocês vão encontrar naquele curso também, porque é bem parecido.
Gestão de pessoas nós não teremos naquele curso de técnico, mas o direito constitucional é igual, direito do trabalho também é o mesmo conteúdo do cargo de técnico e o direito administrativo também é bem semelhante. Então, vocês podem, para quem for fazer para os dois cargos, estudar com o curso de técnico judiciário, que vocês vão ter todo o conteúdo para a prova da manhã e uma boa parte do conteúdo da prova da tarde. Claro que aí vocês terão que, por conta própria, buscar esses outros conteúdos que não estão no cargo de nível médio. Quem vai fazer para contabilidade, naturalmente o conteúdo é mais ligado aqui à área de contábeis. Depois vem aí o específico de arquivologia, de arquitetura, engenharias, né, conforme a área. E depois que passa todos esses conteúdos de analista, vai ter aqui no edital também o conteúdo para os cargos de nível médio, né, que são os cargos de técnico judiciário, já estamos chegando lá. Aqui, o cargo Q17, que é o técnico judiciário área administrativa. Este é o cargo que é nível médio, que nós temos aqui o curso completo. Quem vai fazer para este cargo o nosso curso vai ter tudo o que precisa para se preparar. Vocês não vão precisar de mais nada. Vocês vão ter todo o conteúdo organizado, esquematizado, com questões para vocês. Vocês vão estudar, fazer questões, estudar, fazer questões sobre todo esse conteúdo. Qual é o conteúdo? Direito constitucional. Aqui, pessoal, eles colocaram os principais assuntos de direito constitucional. A aplicabilidade das normas, a gente vai estudar o que é uma norma de eficácia plena, o que é uma norma de eficácia contida e eficácia limitada. E eu tenho certeza que depois das aulas vocês nunca mais erram esse assunto, porque a gente vai estudar esse conteúdo, entender essa diferença. Tem muita gente que confunde ali a eficácia contida com a limitada. Eu vou dar uma dica para vocês na aula que vocês não vão mais confundir. Vocês vão perceber, inclusive com as questões que estão no curso, que é tranquilo de sempre acertar esse conteúdo. Depois vem artigos da Constituição. Aqui estão capítulos que representam artigos da Constituição. Princípios fundamentais, que são os artigos 1º a 4º. Direitos e garantias fundamentais, que é o artigo 5º. Direitos sociais, que é o artigo 6º a 11º. Direitos de nacionalidade, são os artigos 12 e 13. Direitos políticos e partidos políticos, artigos 14 a 17. Organização político-administrativa, aqui eles trazem a União, que começa ali no artigo 20 e vai até o artigo 24. Competências dos estados, que são os artigos 25 a 28. Municípios, artigos 29 a 31 da Constituição. Depois pula para a administração pública, artigo 37 ao artigo 41. Depois pula para a organização dos poderes. E aí nos poderes não são todos os artigos. Eles separam aqui o que vocês têm que estudar. O poder executivo, por exemplo, é somente a parte que trata ali do presidente, vice, atribuições e responsabilidades. Do legislativo, eles já começam direto no processo legislativo e depois aquela fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O poder judiciário também não é todo ele. É somente as disposições gerais, saber aqui as principais regras sobre o STF, CNJ, STJ e depois sobre a Justiça do Trabalho. E depois ainda as funções essenciais da Justiça, o Ministério Público, a Advocacia e Defensoria Pública. Aqui, pessoal, no Direito Constitucional, a gente vai estudar todos esses conteúdos e no final de cada assunto tem questões que eu elaborei para vocês treinarem, daquele mesmo formato. Tem as questões para vocês resolverem e a correção em vídeo depois. Esse é o direito constitucional. As aulas já estão todas gravadas e disponíveis. É só se matricular no curso e começar agora mesmo a estudar. Minha sugestão, para quem nunca estudou direito, para quem está fazendo o primeiro concurso na área jurídica, começa aqui. Porque aqui, pessoal, eu vou ensinar vocês sobre o direito como um todo. Porque a Constituição é a principal norma do direito, é a base para todas as demais. Então, minha sugestão, comecem com o direito constitucional. Depois partam para a própria legislação ou para as outras áreas do direito. Entendeu o direito constitucional? Maravilha! Vamos estudar direito administrativo. O direito administrativo é o direito que envolve regras envolvendo a administração pública, porque vocês, como servidores, vão trabalhar na administração pública, então vocês devem conhecer essas regras. É muito importante
estudar o constitucional antes do administrativo. Por quê? Lá no constitucional, nos artigos 37 a 41 da Constituição Federal, a gente vai ter uma base sobre o que a gente vai estudar depois aqui no direito administrativo. Só que aqui não é só artigos da norma, aqui vai entrar também doutrina. Como é que eu preparei o curso? Eu fiz resumos sobre o assunto, eu apresento para vocês, eu explico os conceitos mais cobrados em prova, e no final de cada assunto tem questões também de diversas bancas para vocês treinarem. Todas questões com correção em vídeo, como sempre. E aí, como é que funciona aqui? A gente vai estudar administração pública, os princípios da administração. Aí entra uma norma específica, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos estudar esta lei. Os poderes da administração. Aqui a gente vai estudar o poder de polícia, o poder regulamentar, também chamado de poder normativo. Vamos ver todos os detalhes aqui dos poderes. Também, lei de abuso de autoridade. Aqui teremos aulas também sobre esta lei específica. Organização da administração direta. Vamos estudar o que é um órgão público, o que é uma autarquia, empresa pública, fundações, as características, diferenças, tudo isso. Consórcios públicos, agências, entes e entidades paraestatais. Depois a gente vai estudar o ato administrativo, todos os detalhes do ato. Ainda, a lei do processo administrativo, que também está lá na parte de legislação, a lei 9784. A lei de improbidade administrativa. Licitação. Aqui, eles colocaram assuntos de licitação. Mas como a lei 14133, que é a lei de licitações, está completa na parte de legislação, aqui também a gente acaba tendo que estudar toda esta lei. E também a lei dos servidores, que também está na legislação, a lei 8.112. Então vejam que aqui no direito administrativo, muitos conteúdos também já são estudados na parte de legislação comum a todos os cargos. Depois vem as noções de administração pública. Isso aqui não é direito administrativo, isso aqui é administração. Aqui, pessoal, as aulas são com o professor Sérgio, que é administrador, concursado, já passou em muitos concursos, é servidor público da Assembleia Legislativa, entende muito da administração e principalmente de provas de concurso. E aí o professor Sérgio vai passar esses conteúdos para vocês, também sempre com questões para vocês praticarem. Depois vem o direito do trabalho. Pessoal, essa disciplina é a mais importante aqui dos específicos. Porque vocês vão trabalhar, quando assumirem o cargo, na Justiça do Trabalho. Então, os direitos do trabalhador são muito importantes e são muito cobrados em prova. E um detalhe importante, na maioria dos concursos para TRTs, eles colocam no conteúdo direito do trabalho e direito processual do trabalho. Aqui, eles colocaram só direito do trabalho, vocês não precisam estudar o direito processual. Isso significa que vai ter mais questões sobre o direito do trabalho. Minha aposta para essa prova é que, dos específicos, a disciplina que mais terá questões é o direito do trabalho. Não se surpreendam aqui se 1/4 da prova específica for direito do trabalho. É bem provável que isso aconteça, principalmente porque eles não colocaram o processo. Eu já gravei todas as aulas para vocês. E aqui, pessoal, a gente vai estudar todos esses assuntos do direito do trabalho, sempre no final de cada assunto, muitas questões para vocês praticarem, com a correção em vídeo logo a seguir. O que a gente vai estudar? Os princípios e fontes do direito do trabalho. Os direitos constitucionais do trabalhador a gente já estudou lá no Constitucional, né, que está dentro dos direitos sociais, que é o artigo 7º da Constituição. A gente vai estudar o que é relação de trabalho e relação de emprego. A gente vai ver que relação de emprego não é a mesma coisa que relação de trabalho. A relação de emprego é uma das muitas relações de trabalho. Vamos estudar, então, quais são os requisitos para caracterizar uma relação de emprego. Quando alguém entra na justiça pedindo vínculo de emprego, tem que comprovar esses requisitos. A gente vai estudar quais são esses requisitos, o que caracteriza uma relação de emprego. Vamos estudar os sujeitos do contrato, que são o empregado e o empregador. Vamos ver as características deles e os poderes do empregador. Vamos estudar o que é um grupo econômico, quando acontece a sucessão de empregadores.
Vamos estudar o contrato de trabalho, detalhes do contrato, como é que se altera, quando é que o contrato pode ser suspenso ou sofrer interrupção, como é que é a rescisão do contrato, as situações de justa causa e tudo mais. O aviso prévio, que é um direito do trabalhador, a gente vai ver como funciona o aviso prévio. Depois a gente entra em outro assunto, que é a duração do trabalho. Aqui a gente vai estudar questão de hora extra, banco de horas, intervalos, tudo isso é estudado nesse assunto, duração do trabalho. Depois estudaremos ainda as férias, salário mínimo, salário e remuneração, vários assuntos envolvendo o pagamento dos trabalhadores. Segurança e medicina do trabalho, aqui somente atividades perigosas ou insalubres. E aqui, pessoal, quando a gente estudar a parte salarial, dentro do estudo da parte salarial, a gente já vai estudar esses adicionais de periculosidade e insalubridade. Proteção do trabalho do menor, vamos ver os direitos, então, envolvendo o trabalho do menor. Proteção ao trabalho da mulher e a estabilidade da gestante, a licença maternidade. Depois ainda, direito coletivo do trabalho, vamos estudar o direito coletivo. Também aqui convenções e acordos coletivos de trabalho. Renúncia e transação. Teletrabalho, que é o trabalho em casa, né, que se tornou muito comum, inclusive após a pandemia. A gente vai estudar essa lei do teletrabalho. Dano moral nas relações de trabalho, como é que funciona a questão do dano moral, também algo que sofreu bastante alteração na reforma trabalhista. A gente vai estudar no curso todos esses conteúdos. Aí vocês vão perceber aqui no final do edital que ele diz assim, ó, súmulas e orientações da jurisprudência. Bom, a gente não vai estudar em separado as súmulas, por quê? Súmulas são anotações da jurisprudência do tribunal. As súmulas e as orientações jurisprudenciais que a gente chama de OJ. Ao longo de todo o conteúdo, em cada assunto que a gente estudar, eu vou colocar as súmulas e OJs. Por exemplo, nós vamos estudar férias e eu vou colocar para vocês todas as súmulas e OJs sobre férias. Depois a gente vai estudar contrato de trabalho, todas as súmulas e OJs sobre esse assunto. Porque não adianta, não dá para estudar em separado. O ideal é quando a gente está estudando o assunto, já estudar as súmulas e OJs. Então eu organizei o curso assim, que vai ficar muito mais fácil para vocês. Então, esse assunto final aqui já vai ser estudado ao longo do curso. Assim como súmulas vinculantes do STF que tenham relação. Ainda, reforma trabalhista. Pessoal, essa lei 13.467, ela alterou diversas regras ao longo de toda a lei, de toda a legislação do trabalho. Então, ao longo das aulas, a gente já vai estudar todos esses assuntos de acordo com esta lei. Então, a gente não vai estudar a lei da reforma trabalhista em separado, porque ao estudar os assuntos, a gente já está estudando eles de acordo com esta lei. Então, a nossa ideia aqui no curso, como vocês já perceberam, é resumir para vocês esse conteúdo, otimizar o estudo de vocês, já que vocês têm aí pouco tempo para se preparar, não podem mais perder tempo, a nossa ideia é atalhar. A maior parte desse assunto eu já gravei, alguns poucos assuntos ainda eu vou gravar as aulas e adicionar no curso também para vocês. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa análise aqui do conteúdo do edital. E fica o convite, então, para vocês estudarem conosco aqui no PGF Concursos. O nosso curso já está disponível, a maior parte das aulas já estão disponíveis e vocês podem assistir nos dias e horários que vocês preferirem, porque elas ficam ali à disposição de vocês, vocês que escolhem o horário de estudo. No nosso curso, como eu falei para vocês, a gente trabalha com muitas questões justamente para que vocês tenham essa chance de sempre treinar e praticar, certo? Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos essa grande preparação para o concurso do TRT da 5ª região, o TRT do estado da Bahia.